uma tela maior, ou até mesmo no notebook, né? Notebook, desktop. O notebook ela mandou, o colega que mandou fazer mudar aqui um programa e ele não entregou ainda. Ah, tá Ela, certo. mas eu vou estar mais inteirado aqui. Beleza. Próxima aula deve estar tudo certinho. Vamos Em lá. nome de Jesus. Então, continuando, né? Nós paramos aqui. Vamos lá, nós paramos aqui. E aqui. Os hidrocarbonetos, eles podem ocorrer no petróleo desde o metano, né? Com o CH4, até compostos com mais de 60 átomos de carbono. Os átomos de carbono, eles podem estar conectados através de ligações simples, ligações duplas ou ligações triplas, né? E os arranjos moleculares, eles são os mais diversos, abrangendo aí estruturas lineares, ramificadas ou cíclicas, saturadas ou insaturadas, alinfáticas ou aromáticas. Observe que esse é um tema muito voltado para a química, petroquímica, né? Você vai ver que vai falar bastante sobre isso. São cadeias de reações abertas, fechadas, etc. Então, quem gosta de química, isso aqui é um prato cheio. Para quem não gosta, vai ter que descer goela dentro, porque é uma área que é boa, bem interessante, e até em termos de remuneração, mas você tem que, ao longo do tempo, você vai aprendendo bastante coisa, meio que involuntariamente, né? Como diz o ditado, naturalmente. Aí nós temos os alcanos, né? Que tem fórmula química geral CnH2n mais 2, e são conhecidos na indústria de petróleo como parafinas. São os principais constituintes do petróleo leve, encontrando-se nas situações de menor densidade, ou seja, na parte superior do meio da torre para cima, e quanto maior o número de átomos de carbono na cadeia, obviamente você tem o quê? Maior será e a temperatura de ebulição deles, por eles serem muito pesados. Então você tem carbono que vai de C1 a C2, ou seja, um átomo de carbono até 4 átomos de carbono, é considerado hidrocarbonetos gasosos, ou seja, é um poço de petróleo de gás, predominantemente de gás, tá? Hidrocarbonetos líquidos, ele é composto a partir de 5 átomos de carbono até 17 átomos de carbono. Então, entre 5 e 17 átomos de carbono, eles são chamados de hidrocarboneto líquido, ou seja, petróleo líquido, certo? Só um minutinho, rapidinho. Então, como eu estava dizendo, você tem de C5 a C17 o que a gente chama de hidrocarboneto líquido, ou seja, é um poço de petróleo de predominância de óleo. Quando você tem igual ou maior que 18 átomos de carbono, é considerado aí os hidrocarbonetos sólidos, são aqueles mais pesados de fato, né? Então, isso vai depender da região onde ele se encontra, onde ele está armazenado, beleza? Então, de C1 a C4 gás, de C5 a C17 líquidos, iria maior que C18, igual ou maior que C18, ou seja, você tem hidrocarbonetos que a gente chama de hidrocarboneto sólido, beleza? Então, isso aqui é só a título de informação para a gente entender. Aqui mesmo na Bahia, na região do Recôncavo Baiano, onde é explorado aí o petróleo, de fato, nós temos um petróleo não tão bom, não é de boa qualidade, né? Nós temos uma grande produção, porém não é de boa qualidade, como, por exemplo, lá em Quari, na região do... Não é em Quari, na verdade, né? Fica em Urucu. Não sei se você já conhece, já ouviu falar. Na bacia de Urucu, ou seja, o Poço de Urucu. Fica no coração da Amazônia. É um poço de petróleo de gás que abastece ali a região norte e parte nordeste também. Principalmente a parte norte ali, que compreende Quari, Urucu, Quari e Manaus. Né? Urucu, Quari, Manaus, depois vocês... Eu vou até postar para vocês uns vídeos que eu tenho aí, bem interessante, falando sobre esse poço de gás, que é considerado aí o petróleo das Arábias, né? Porque eles são petróleo de excelente qualidade, se comparados aos Emirados Árabes, que são petróleo de excelente qualidade, né? A sua grande maioria
em estado gasoso, o que facilita muito o seu processo de refino, quando você tem a base dele de gás. Que aí o refino fica muito mais fácil do que você pegar o petróleo no seu estado pastoso a semipastoso. Aí nós temos as olefinas, que são hidrocarbonetos cujas ligações entre carbonos elas são realizadas através de ligações duplas e cadeias abertas, podendo ser normais ou ramificadas, né, que é a fórmula química geral CnH2n. Devido à sua alta reatividade, não são encontradas no petróleo bruto. Sua origem vem do processo físico-químico realizado durante o refino, com o craqueamento, no caso aí o craqueamento ou pirólise, como queiram chamar, né? Craqueamento catalítico ou pirólise, que é uma transformação de você aquece o petróleo de forma controlada para quebrar a cadeia de petróleo pesado, tornando mais fino, né? Ou seja, há uma quebra. Daí o craqueamento significa quebrar, né? Fragmentar. Então, é transformar o petróleo bruto, pesado, as cadeias de carbono pesado em mais leve. E isso possui características em propriedade diferente dos hidrocarbonetos saturados. Os hidrocarbonetos acetilênicos, por exemplo, eles são compostos que possuem ligações triplas. É uma fórmula química geral, CnH2n-2. Então, você tem aqui a cadeia do eteno, o etileno, a do buteno, a do etino ou acetileno, e aqui o propino. Né? Então, você tem aqui as cadeias químicas desses tipos de petróleo. Quem quer ler aí, primeiro? Eu sempre faço esse processo, viu, galera? De colocar vocês também para participar ativamente. Então, a gente faz uma espécie de estudo dirigido, cada um lê um pouquinho para Professor, poder... eu tenho uma dúvida. Diga. Essa questão do petróleo, ele ser mais pastoso ou não, isso interfere no custo para a empresa? Porque nessa situação que você falou, que ele usa alguns artifícios para aquecer, até mesmo no transporte, tem algumas tubulações que ele vem com um material para aquecer no transporte do óleo, para não parafinar. Sim. Isso gera um custo para a empresa. Ele, ele é mais procurado, menos procurado, gera um custo para a empresa. As empresas é, preferem trabalhar com material mais refinado. Tem alguma coisa a ver? Olha, Kaique, você tocou num ponto aí muito bom, velho. Interessante demais. E eu vou te falar. Há um tempo atrás, né, pegando aí o gancho da sua pergunta, muito bem elaborada, bem inteligente sua pergunta e pertinente, porque existem, no passado pouco distante, o Brasil era conhecido como o país que exportava petróleo, tá? Ele exportava petróleo e importava combustível refinado. Por que ele fazia isso? Porque era mais interessante ele vender o petróleo bruto e pegar os produtos refinados do que eles refinarem aqui, porque na época as refinarias não tinham capacidade para tal. Hoje é diferente, hoje você já tem autossustentabilidade em termos de produção, porque as refinarias hoje elas já têm essas capacidades, essa condição de processar petróleo, tanto no seu estado gasoso, líquido e pastoso também. É por isso que existem os estágios, não sei se vocês viram aí durante a minha postagem no grupo, tem refinarias de um, dois, até três estágios. O que é isso? O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que uma refinaria com dois, três estágios é uma refinaria que ela consegue processar petróleo desde o gás até o mais pesado. Ou seja, ela consegue extrair do petróleo praticamente tudo, deixando somente a borra asfáltica, que é o que não presta, que é sujeira impregnada com algumas substâncias que não consegue tirar no processo. Então, isso aí, no que tange ao processo de refino, esse resíduo é porque já não tem mais o que tirar, você já passou por todos os processos, todas as cadeias, e não consegue tirar. Ou seja, as empresas de petróleo, hoje, como você falou aí a questão, quando você trabalha, quanto mais leve é o petróleo, melhor é o processo de refino.
melhor os custos são melhores também. Quando você tem um petróleo mais pesado, obviamente você tem um custo maior envolvido aí no processamento desse petróleo, porque você vai precisar de alguns outros equipamentos para poder processar e reprocessar para você fazer é como se fosse o refino do próprio petróleo. Né? Então, você tem a primeira etapa, que é ali a torre de destilação fracionária, depois a torre de destilação a vácuo, depois você tem os processos de desasfaltação, desparafinação, desolificação, né? E aí vai para o processo Merox, Bender, DEA, que são processos que são manipulação para que você possa estar utilizando algum tipo de solvente para forçar a quebra dessa cadeia pesada, tornando leve, para que você possa tirar novos produtos e produtos de excelente qualidade. E diga-se de passagem, a gasolina que é tirada no processo atmosférico, ela não é a mesma gasolina com a mesma qualidade que você tira nos processos Berox, Bender, DEA, que são os processos mais trabalhados. Então, é muito mais caro você trabalhar com um petróleo mais pesado, que ele desprende muito mais custo, do que um petróleo que já vem praticamente. O que acontece? O que é que eu faço? E aí eu vou falar da questão da tubulação, você citou aí, bem interessante também essa colocação sua. O que a gente chama de essa tubulação, que ela precisa se manter aquecida ao longo do seu curso, seja a quantidade de quilometragem que ela tenha, não importa, 10 quilômetros, 20 quilômetros, 15 quilômetros, não importa, ela é envolvida por uma linha de vapor chamada stream trace. Esse stream trace é um traço de vapor, ou seja, é um tubo de menor diâmetro que envolve no formato de um helicóide, né, de uma hélice. É como se você pegasse um tubo e envolvesse ele enrolando um arame nele. Um arame, entenda aí, sendo um tubo de menor calibre, por onde o vapor vai circular ali por dentro, vai estar passando ali por dentro, mantendo a temperatura constante, para que esse petróleo ele não venha a se polimerizar, né? ou cristalizar, ou solidificar, obstruindo e, consequentemente, atrapalhando o processo, né? Porque ele vai parar, ele vai obstruir, vai gerar um transtorno terrível. Então, isso não pode acontecer. Eles trabalham muito fortemente nesse processo de inspeção, de dutos, etc. Tal. Então, nesse caso, obviamente, fica muito mais caro. Quando você trabalha com petróleo, vamos pegar aqui o exemplo. O petróleo, ele vem bombeado das estações lá de armazenamento, né? Você tem um poço, o petróleo é extraído do poço e é armazenado, tá? Vai para os tanques gigantes lá, que são chamados de maracanãs, né? São tanques gigantes que ele vai armazenar esse petróleo e esse petróleo depois vai ser bombeado para a refinaria, para ser processado. Só que do tanque até chegar à refinaria, ele passa por esse duto. É um duto revestido por steam trace, como eu falei, né? Que são esses traços de vapor, que são esses tubos de vapor. Para manter ele aquecido. E quando ele chega próximo da torre de destilação, ele passa por um forno, chamado forno de retorta. Ou seja, o que é um forno de retorta? Nada mais é que um forno onde ele tem aí você tem vários modelos, tem vários, não só, né? Vou pegar um exemplo aqui, ele tem um formato espiralado. É como se fosse uma grande mola, né? No formato de uma mola, onde o petróleo entra ali e circula, e ali dentro você tem chama. Ou seja, o fogo, por um processo de radiação e um processo de convecção dentro, o petróleo ali dentro ele se mantém fluido e se transforma praticamente em vapor, né? É também chamado de gás óleo. Esse gás óleo vai entrar no meio, um pouquinho no meio para cima da torre de destilação fracionária, né, que é o primeiro processo, e ali sim você começa a ter a separação dos produtos, né? O petróleo vai se separar por diferentes densidades por conta da pressão e temperatura dentro da torre. Então, ele para entrar na torre, ele não entra no seu estado sólido, semissólido, entra no estado gasoso, o que facilita essa separação, né? O que é mais pesado vai para o fundo e daí é bombeado para umas torres chamadas torres retificadoras, que elas reprocessam, devolvem na parte superior da torre
atmosférica para poder reprocessar de novo. Oi, Alan. Procurando sinal. É porque ele está com o áudio aberto. Não pega aqui dentro. Se ela puder, gentileza, fechar o áudio, Alan, sentou agora. Aí o que acontece? Ele entra, vai na parte superior e aí devolve, tá? E aí, o que é mais pesado, que não consegue ser retificado, ele vai para uma torre chamada destilação a vácuo. Aí da destilação a vácuo é removido de novo esses outros produtos, outras substâncias, que são as frações do petróleo, né? Gasolina, nafta, diesel, querosene de aviação, óleo leve, médio, pesado, enfim. E aí, o que não é tirado no processo de destilação a vácuo é para um novo processo, e outro processo, e outro processo, até chegar ao final, você tem um produto aí, já praticamente sem ter mais nada o que tirar, a não ser sujeira, resíduo, mas ainda assim impregnado com alguma substância que economicamente não é mais interessante. Então, aí vira o quê? Vira asfalto. Aí vai para as usinas de asfalto para beneficiar, e aí você vai misturar, digamos, esse asfalto com matéria diferentes. Por exemplo, pneu. É que eles chamam de asfalto verde. Ele pega o pneu de caminhão, de trator, de ônibus, que por lei hoje as empresas são obrigadas a destruir. Elas são obrigadas a ter um equipamento que tritura, e aí aquele pneu fica aparecendo uns grânulos, e depois aquilo vai ser enviado para as usinas de asfalto, eles vão misturar esse pneu e dar aquela consistência de um asfalto mais suave, um asfalto mais macio e mais duradouro também pela sua capacidade de ser impermeável também. E aí, utilizando aí, como é o caso do asfalto da linha verde. Para quem conhece a linha verde, aí o asfalto chamado asfalto verde, e aí o nome linha verde não só pelo ambiente, né, pela região ali, muito característica de região litorânea, mas principalmente pelo asfalto de boa qualidade e duradouros, e justamente nesse processo enfim, não sei se deu para entender aí, se for claro a explicação. Positivo, positivo. Ficou muito claro. Obrigado. Nada. Alan, seja bem-vindo aí, chegou agora, né? Pegou aí o segundo momento, viu, Alan? Já teve o primeiro momento, esse é o segundo momento. Opa, boa noite, cara. Eu acabei me atrasando aí, cara. Consegui entrar só agora. Você desculpa aí, cara. Ah, tranquilo, fica à vontade. Nós estamos no segundo momento, né? O primeiro já tivemos, aí agora o segundo, aí a gente finaliza, aí nossas aulas vão acontecer nas quintas e sábado. Eventualmente, nesta quinta-feira que vem a gente não tem, mas nas próximas teremos, e no sábado que vem a mesma coisa, a partir das 20 horas, tá? São 2 momentos de 40 minutos. Beleza, é toda quinta-feira e sábado, né? Das 20 horas, né? Toda quinta e sábado. A exceção dessa quinta agora que não vai ter. Ah, tá ok. Beleza. Beleza, valeu. Valeu. Então, continuando, né? Vamos pegar aqui a caracterização dos ciclanos, né? Que a gente já tinha comentado dele. Mas, assim, é uma fórmula geral CnH2n, né? Contém aí um ou mais anéis saturados e são conhecidos na indústria de petróleo como composto naftênico, por se concentrar aí na fração do petróleo denominada nafta. São classificados como cicloparafinas de cadeia de tipo fechada, e que predominam aí no petróleo são os derivados, na cadeia de tipo fechado, saturado, podendo também conter ramificações. As estruturas naftênicas que predominam no petróleo são derivados do ciclopentano e do ciclohexano também. Em vários tipos de petróleo, pode-se encontrar compostos naftênicos de 1, 2 ou 3 ramificações parafínicas com constituintes principais. Em certos casos, pode-se ainda encontrar compostos naftênicos formados por 2 ou mais anéis conjugados ou isolados, como é o exemplo de baixo aqui. Você tem aqui o ciclopentano, o deciclohexilmetano e o 4,40 de ciclodecano. E é como eu falei para vocês, tem que gostar muito de química e petroquímica para entender um pouco essa questão da caracterização do petróleo. Os cortes de petróleo referem-se à nafta
referentes à nafta apresentam aí uma pequena proporção de complexos aromáticos de baixo peso molecular. Aí você tem um benzeno, você tem um tolueno, você tem um xileno, que é chamado de BTX, benzeno, tolueno e xileno. Os derivados intermediários, querosene e o próprio gasóleo, contêm compostos aromáticos com ramificações na forma de cadeias parafínicas substituintes. Podem ser encontrados ainda compostos mistos que apresentam núcleos aromáticos e também naftênico. E aí você tem aqui a fórmula do tolueno, né, CH3, o CNH2N+1, que é o aromático genérico com ramificação parafínica, e tem também o ciclohexilbenzeno, beleza? E aqui eu trouxe mais ou menos isso que eu acabei de explicar para vocês aí de uma forma mais simples e mais organizada, né, classificando aí e caracterizando os hidrocarbonetos. Então, você tem aí os tipos de hidrocarboneto presentes ou originários do petróleo, agrupados da seguinte forma: os hidrocarbonetos, você tem os alifáticos, que é uma cadeia aberta, e você tem o cíclico, que é uma cadeia fechada. Na cadeia aberta, você tem os saturados e os insaturados. Os saturados são as parafinas, e os insaturados são as olefinas, diolefinas e também os acetilenos. Já no ciclo de cadeia fechada, você tem o ciclo parafinas, né? Ou naftênicos e também tem os aromáticos. Então, isso aqui, basicamente, é o resuminho da caracterização do hidrocarboneto, certo? E aí, para ficar mais estratificado, nós temos aí principais propriedades físico-químicas de alguns hidrocarbonetos presentes no petróleo. E observe-se, em especial, a larga faixa de valores de seus produtos, né, seus pontos de ebulição, desculpa. Hidrocarbonetos parafínicos, né, quadro demonstrativo das principais características. Isso aqui, os hidrocarbonetos, a fórmula, o ponto de fusão, o ponto de ebulição e a massa específica, né, como líquido, a uma temperatura de 24 graus, de 20 graus a 4 graus. Aí você tem aqui, ó, o hidrocarboneto, metano, o etano, o propano, o butano, o pentano, hexano, heptano, octano, nanono, decano e o andecano. Então, esses aqui são os tipos, né, principais propriedades bioquímicas de alguns hidrocarbonetos. Aqui a fórmula deles, você observa que o metano ele tem apenas um átomo de carbono e 4 de hidrogênio. Aqui eu tenho 2 de carbono e 6 de hidrogênio, 3 de carbono e 8 de hidrogênio. Aqui eu tenho 4 de carbono, 10 de hidrogênio. Aqui eu tenho 5 de carbono, aqui eu tenho 12 de hidrogênio. Aqui eu tenho 6. Então, lembra lá que eu falei da questão do número de átomos de carbono que caracteriza aí ele ser mais leve, ser médio, ser mais pesado? É justamente isso aqui, ó. Então, observe que o metano, o etano, o propano, o butano, até o pentano aqui, eles são petróleo de melhor qualidade, né? São petróleo que tem basicamente sua formulação no gás. É o exemplo lá de Urucu, né? O gás de Urucu, por exemplo, o petróleo no seu estado gasoso lá, ele é um petróleo, como eu falei, de excelente qualidade, né? É de excelente refino, a facilidade, por ele já estar no estado propício à separação de suas frações, sem a necessidade de você ter de fazer um processo de craqueamento catalítico, como você faz no petróleo, onde tem uma cadeia de carbono mais pesada, certo? Então, isso aqui é só para a gente ter uma base, mais ou menos, do que é essa caracterização. Quais são essas características de um petróleo mais leve, mais pesado, médio, etc. Então, como eu falei, o petróleo bruto, ele basicamente é a soma dos hidrocarbonetos e seus contaminantes. Então, todo tipo de petróleo contém efetivamente os mesmos hidrocarbonetos, porém em diferentes quantidades. A quantidade relativa de cada classe de hidrocarboneto é muito variável de petróleo para petróleo. Como consequência, as características dos tipos de petróleo são diferentes de acordo com essas quantidades. No entanto, a quantidade relativa dos carbonos, dos compostos individuais, dentro de uma mesma classe de hidrocarboneto, apresenta pouca variação
sendo aproximadamente aí da mesma ordem de grandeza, tá? Para diferentes tipos de petróleo. Então, basicamente, petróleo é hidrocarboneto e contaminantes, né? É hidrogênio e carbono e contaminantes, diversos contaminantes contidos. Até aí tá tudo bem, gente? Carla já deu ok. Carlos também aqui deu sim, beleza. O áudio tá ok aí para vocês, né? O áudio e o vídeo tá bem tranquilo para vocês aí. Então, continuando o nosso estudo dirigido, né? Quem é que faz essa primeira leitura aí? Eu vou começar e vocês dão continuidade. Compostos sulfurados, nós temos uma concentração média aí de 0,65 em peso, 0,65 em peso, variação entre 0,2 e 4%. Quem continua? Compostos sulfurados, sulfetos, polissulfetos, benzo, benzotiofenos, ácido sulfídrico, disulfetos de carbono, sulfeto de carbolina, enxofre elementar e moléculas policíclicas contendo enxofre, nitrogênio e oxigênio. Outro. Quem continua? Parece um trava-língua, né? É. Quem continua? Compostos desejáveis. Vou ler aqui, professor. Tá lá, Emílio, já leu. Aumenta de estabilidades de óleo e água, provoca corrosão, contaminar, classi, classi, catalisadores, catalisadores e catalisadores determina a cor e o cheiro aos produtos finos. Aos produtos finais. Próximo. Finais, Quem vai no próximo? Produzem. Produzem SOX, que afetam a qualidade ambiental, teor de enxofre acima de 2,5, petróleo azedo, teor de enxofre abaixo de 0,5, petróleo doce, faixa intermediária, óleos semidoces ou semiácidos, e concentrados nas frações mais pesadas do petróleo. Maravilha. Muito bem. Então, isso aí, eu falei, né? São as impurezas que são encontradas no petróleo. Beleza? Então, como eu comentei anteriormente, lá no primeiro momento, o petróleo ele tem as suas parcelas, suas frações de carbono e hidrogênio, mas tem também sua sujidade. Aí você tem os compostos nitrogenados. Lembra que isso aí eu falei lá deixa eu voltar aqui só para clarear. Aqui, ó. Saturados, tá vendo? Insaturados, ciclo, parafinas, aromáticos, ciclos e os alifáticos. Então, aqui, ó, vamos falar um pouquinho sobre cada um aí, ó. O nitrogenado, por exemplo, concentração média de 0,17 em peso, teor alto acima de 0,25. Os compostos nitrogenados, aí você tem as piridinas, quinolinas, pirróis, né? Os compostos policíclicos contendo aí o nitrogênio, oxigênio e enxofre. Tem os indesejáveis também, que aumenta aí a capacidade do óleo reter água em emulsão, tornam instáveis aí os produtos de refino e terminam nos catalisadores. E tem os concentrados nas frações mais pesadas do petróleo, tá? E esses são os compostos nitrogenados. Aí você tem os oxigenados. Aí você tem uma concentração aí média através do índice TAN, que é o número total de acidez, né? Os óleos ácidos TAN maior que 1 e os óleos não ácidos menor que 1. Aí você tem os compostos oxigenados, ácidos carboxílicos, ácidos naftênicos, fenós, cresós, estéreis, amidas, cetona e benzofuranos,
Isofuranos, tem também os compostos desejáveis aí que aumentam a acidez e a corrosividade e também o odor do petróleo, tornando o petróleo um cheiro insuportável, concentrados nas frações mais pesadas do petróleo. Alguém já sentiu o cheiro de petróleo bruto? De vocês aí? Já sim, professor, já sim. Quando É, chegar, terminei, trabalhei 7 anos em um porto aqui, na Imagem de Deus lá. ah, Então a gente tinha que tirar do navio, né? Chegava para ir para a refinaria. Então passava por lá, também ele já o sentiu. laboratório de lá, e isso, passar por o laboratório de lá, da unidade. Aí Ah, quando não dá para analisar, tinha que ir para a refinaria. É um é, produto grosso, pesado ele. Agora, o- lá no meu trabalho, a gente trabalha com 2 produtos químicos lá, e ah, parece que é tese de menino pequeno. É a borra, e tem outro produto que eu esqueci agora, parece que é resto de resíduo animal. é, É um óleo que usa também para fazer o refino da biodiesel, né? Do o diesel, né? biodiesel, é isso aí mesmo. Rapaz, é um cheiro tão insuportável que chega a ser repugnante. Eu, como novato lá, eu já perdi 5 fardas lá, os caras botando para eu carregar essas Impregna, carretas lá impregna impregna, que meu para irmão, para sair, meu sair. amigo, é Depois de complicado. tomar uns 3 banhos, não sai não, é Ah, barriga, não, você barriga. fica aí uns 15 dias com cheirinho no corpo ainda. Ah, meu Deus do céu. Ah, vamos nessa. Continuando aqui, nós entramos nos 10 minutos finais, na verdade, já estamos nos 5 minutos finais da nossa aula. Eu vou ler essa página aqui e a gente vai para as considerações finais da nossa aula de hoje, tá? Compostos organometálicos. Apresentações, né? Na forma de sais orgânicos metálicos dissolvidos na água e emulsionados ao petróleo, né? Compostos complexos concentrados nas frações mais pesadas do petróleo. Metais que contaminam aí, por exemplo, o ferro, o zinco, o cobre, o chumbo, o molibdênio, e entre outros, né? Da tabela periódica, vem contida como contaminantes do petróleo. São bons tipos de metais que a gente vai encontrar lá, né? Mercúrio, manganês, arsênio, cromo, sódio, níquel, vanádio, por aí vai. Compostos desejáveis. Contaminação de catalisadores, né? Esses compostos desejáveis aí, ele acabam contaminando os catalisadores, né? E aí prejudica no processo de aceleração, catalisa a formação de ácido sulfúrico em meio aquoso e os concentrados nas frações mais pesadas do petróleo. Bom, galera, por hoje a gente vai ficando por aqui. Nós temos aí 2 minutinhos aí para as considerações finais. Eu queria que vocês colocassem aí no chat, escrevessem no chat o que vocês acharam da aula, se foi interessante, se vocês gostaram. Aqui a gente aceita sugestões, críticas também, seja sempre muito bem-vinda para melhorar o processo. Mas, enfim, coloque no chat o que vocês acharam. Se quiser abrir o áudio para falar também, está tudo certo, porque está sendo gravado. E essas aulas vão estar sendo todas gravadas e disponibilizando lá para todos vocês que adquiriram o curso, tá? O curso está na promoção, eu fiz um preço bem bacana para vocês. Aí, os que conseguiram se matricular naquela promoçãozinha lá rápida, se deu bem, né? Quem não, também se deu bem, do mesmo jeito, que consegui dar um desconto bacana aí para a galera. E para também, no final, emitir o certificado, né? Muito bom, muito bom aí. O conhecimento que o senhor está aplicando para a gente aí é um conhecimento que já contém na área, mas o processo bom é o papel, né? E Isso, a sua experiência, o seu papel, não é nada para a empresa. isso, Então, é bom a gente ter os dois. E conhecimento é diário, né? A gente aprende isso, todo dia. exatamente. É um Obrigado aí pela ciclo, aula né? de hoje. É uma cadeia alimentar, né? Todo dia a gente aprende uma coisa Exatamente. diferente. Quem mais quer comentar? Olha, eu cheguei no final aí, mas parece ser bacana, cara. Eu vi com você até que você comentou aí em questão
das aulas que vai ser gravada, você vai estar disponibilizando o link para fazer o download no grupo? Vou sim, Alan, vou sim. Você vai aderir também ao grupo? Sim, sim, vou sim. Então pronto, depois você me chama no privado para a gente acertar, beleza? Beleza, beleza. Obrigado, viu? Eu vou te falar, a gente vai ter um grupo que eu vou estar formando agora aqui para vocês, tá? Esse grupo vai estar no Classroom, no Classroom, e lá essas aulas gravadas vocês vão poder fazer o download. Caso não consiga, por algum motivo, só me comunicar, que aí eu mando o link para vocês aí baixam essas aulas, é bom para deixar gravado, e sem contar com o material também, que esse material eu vou estar disponibilizando para vocês na íntegra, aí, tá bom? Beleza, cara. Combinado. Obrigadão, viu? Nada. E além desse material daqui, Alan, tem também outros materiais que eu vou fornecer para vocês como um adicional, tá? Sem custo nenhum. É um papel importante, né? Porque passar para vocês o que eu tenho de melhor de material também é uma coisa que Claro, tudo bem. Me fala o que eu tenho que fazer. faz parte. Beleza, cara. Bacana. Show de bola. Obrigadão, viu? Valeu, obrigado a você pela participação, amigo. Esperar um segundo, vou ver se eu consigo. Professor, Oi, Kaique, fala. é para botar o e-mail lá no grupo, Bem lembrado, bem lembrado. Lá no nosso grupo, que vocês estão participando, tá? Coloque lá, coloque lá o nome completo de vocês, certo? O nome completo de vocês, o e-mail, que é para eu poder jogar você no grupo, colocar você dentro do grupo, tá? E aí eu vou registrar vocês pelo e-mail de vocês, tá bom? Parece que eu já fiz isso já, nome completo e meu e-mail, já tem já aí, né? Pronto, se você já colocou lá no Classroom, ou já colocou lá no grupo da gente, do WhatsApp, beleza, não precisa mandar mais não. Só quem não mandou ainda, aí já pode colocar. Beleza? Beleza, moço. Valeu. Pronto, galera. Então, vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela paciência, viu? Pela atenção. E aí a gente vai se falando, vai se conversando aí. Beleza? Valeu, Valeu, professor. boa Boa noite, noite. rapaziada. Valeu, Ótima galera. fim de Boa semana noite aí, pra valeu. Muito você. obrigado. Valeu, bom descanso e bom final de Parece preocupado, gente. Pra vocês Falou, boa também. noite a todos aí. Valeu. Valeu. Carona pra cá.